Bom dia, turminha. Vamos lá para a nossa próxima aula. Hoje, a nossa aula vai ser uma continuação da nossa última aula de matemática, que a gente estava falando sobre tipos de medida. Como que a gente pode fazer para medir um espaço, para medir alguma coisa. A gente tinha trabalhado usando as palmas das mãos, os pés e os passos, para a gente conseguir medir o tamanho de alguma coisa. Nós vamos continuar falando sobre isso, só que agora nós vamos chegar até 1 metro. Então vamos lá, vamos começar a entender. A gente tem a nossa régua normal que a gente usa para a escola, que normalmente ela pode ter 15 centímetros ou ela pode ter 30 centímetros. A que a tia Marcele tem aqui, ela tem 30 centímetros. Vai do 0 até o 30. Quando eu consigo chegar até 100 centímetros, 100, a minha só vai até 30, então ela não tem 1 metro, ela só tem 30 centímetros. Mas quando eu consigo chegar a 100 centímetros, ela vai ser mais ou menos assim, os dois braços abertos, da tia Marcele, que eu não consigo abrir aqui, mas os dois braços abertos, eu vou ter 1 metro. Então, quando eu chego em 100 centímetros, eu tenho 1 metro. E é sobre isso a nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar, hoje as nossas aulas, nós vamos fazer as atividades trabalhando com 1 metro. Então, como é que vai ser isso? A tia Marcele tem aqui 1 metro, que eu não vou conseguir mostrar no vídeo, porque eu não consigo pegar tudo. Mas é 1 metro de obra, ó. Que o pedreiro usa para medir as coisas para fazer uma casa, ou o papai, tanto faz, qualquer pessoa. Ele começa no centímetro também, mas ele, ó, tem várias partes, então ele consegue ir muito longe, ele fica bem maior. Nós vamos usar o tamanho de 1 metro na nossa aula de hoje. Então, nós vamos aqui, ó, do 0... Deixa eu ver se dá pra vocês focarem. Não sei, que esse negócio tá meio velho também. Do 0 até chegar ao número 100. Deixa eu achar o 100 aqui. 110, 100, ó. Até chegar ao número 100. Então, daqui até o início, eu tenho 1 metro. E é isso aqui que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. Então, calma aí. Vamos abrir o livro de vocês na página 19. Livro de matemática na página 19. Vai precisar de tesoura e cola. Então já corre aí, já pega tesoura e cola e já traz, porque a gente vai precisar disso para conseguir montar o nosso metro hoje. Pausa o vídeo e pega as coisas, depois vocês continuam. Na página 19, tá aqui, ó. A palma, o pé e o passo que a gente já trabalhou, que a gente já conseguiu medir algumas coisas usando essas 3 partes do nosso corpo. Agora a gente vai usar, ó, materiais que são específicos para isso. Que eu tenho a fita métrica, isso aqui quem usa muito é a costureira. Quem o papai e a mamãe já foi em uma costureira para fazer uma roupa, ela usa essa fita métrica aqui para tirar o tamanho da cintura, da perna, do braço, para a gente conseguir fazer uma roupa que caiba em cada pessoa. Então a gente tem a fita de medir, que normalmente usa, né, a costureira. Nós temos 1 metro de obra e nós temos também a trena, que também é 1 metro, é igualzinho esse aqui. Só que a fita fica toda enroladinha aqui dentro. A gente chama de trena esse aqui. E nós vamos trabalhar usando o metro. Então, na página 19, vamos ver o que está escrito. No entanto, essas medidas variam conforme o tamanho das pessoas. Por isso foi criado o metro, cujo símbolo é o M, uma forma padrão de se medir comprimentos e distância. Então, quando eu falo de metro, eu vou sempre colocar essa letra M aqui. Se eu quero dizer que uma coisa tem 1 metro, eu vou colocar o número 1 e a letra M do lado. 1 metro. Se eu quero dizer que tem 2, eu vou colocar o número 2 e a letra M do lado. Metro quadrado. Eu posso até botar um 2 em cima aqui, ó, mas a tia Marcela ainda não vai falar disso com vocês. Mas também existe desse jeito. Então, eu uso M para dizer que é metro. Então, se eu tenho 1 metro, eu vou botar o 1 e a letra M. 1 metro. Se eu tenho 2 metros, eu vou botar o 2 e a letra M. E assim a gente vai seguir. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão para a página 16 do material de apoio. Página 16 do material de apoio de vocês, para a gente poder cortar e montar o nosso metro. Vocês vão ter essa página aqui na página 16, é essa figura. Esse aqui é o nosso metro, só que ele tá todo divididinho. Vocês vão precisar cortar tira por tira dessa, em cima sempre dessa linha, para vocês não cortarem o metro e não ficar todo torto.
Então, vocês vão com cuidado cortar cada tira dessa daqui. Depois que vocês cortarem todas as tiras, são 10 tiras, vocês vão ir colando tá escrito aqui, ó, cole. Você vai pegar o 0 que tá aqui embaixo e vai colar em cima desse cole. Aí depois você vai fazer de novo. Você vai pegar o 0 desse lado e vai colar em cima do cole. E aí você vai fazendo. Sempre cola a parte que tá escrito que tem o número 0. Em cima do colo, certinho. E assim você vai. E você tem do 1 até o número 100. Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, a nossa régua aqui, o nosso metro, ele vai ter de 1 a 100 centímetros. Tudo bem? Então, façam aí. Eu sei que vai demorar um pouquinho. Façam com calma. Depois que vocês cortaram tudo e colaram, pessoal, se tiver dúvida, se tiver difícil, pede ajuda pro papai e pra mamãe para vocês não se embolarem e o método de vocês ficar todo doido assim. Então, pede ajuda para conseguir fazer ele o mais certinho possível, para vocês conseguirem medir de um jeito certo, porque a gente vai precisar começar a medir as coisas daqui a pouco. Então, vamos lá. Depois que você já cortou e que você já colou, você vai seguir para a página 20 para responder a atividade. Essa atividade está falando sobre coisas que tem lá na escola. Só que nós não estamos na escola, então nós vamos usar coisas da nossa casa para a gente conseguir fazer essa atividade aqui. Na número 2 vai ser o seguinte, você tem que me dizer se as coisas são maiores do que 1 metro ou se elas são menores do que 1 metro. Vocês têm 1 metro aí, então quando vocês medirem, se for menor, você vai botar que é menor. Se passar de 1 metro, aí você vai botar que é maior do que 1 metro. Então, vamos lá. A primeira aqui na letra A tá assim. O comprimento da mesa da professora mede mais ou menos do que 1 metro. Como vocês não estão na mesa da professora, como a gente não está na sala de aula, você vai usar para medir a mesa da sua sala ou a mesa que você estuda aí na sua casa. Aí você vai pegar o seu metro e você vai colocar aí. O meu metro é esse. Eu vou medir aqui a minha mesa. A minha mesa, ela tem menos do que 1 metro. Ela tem 36 centímetros. Para ser maior do que 1 metro, ela tem que ter mais de 100 centímetros. Se ela tiver menos de 100, aí ela é menor do que 1 metro. Então, ó, se fosse o meu caso, eu vou dizer que a minha mesa, ela é menor. Aí eu escreveria aqui. Menor do que 1 metro, ou menor, não tem problema. Aí a letra B, tá assim. A largura da porta da sala de aula mede mais ou menos do que 1 metro. Aí você vai para a porta da sua casa, vai pegar o seu metro e você vai medir a porta da sua casa para ver se ela é maior ou menor do que 1 metro. Aí você vai lá e você vai conferir. Se for maior, você vai botar maior do que 1 metro. Se for menor, menor do que 1 metro. Letra B. Depois a letra C. A largura da sua carteira mede mais ou menos do que 1 metro. Como nós não temos carteiras, porque nós não estamos na escola, vamos medir a cadeira que você está sentado. Aí você vai pegar o seu metro novamente, vai lá onde você senta o seu popô e vai ver a largura que tem. Se é maior ou menor do que 1 metro. Aí você vai colocar aí se é maior ou se é menor. Muito bem. Depois a gente vai para o exercício número 3. Encontre na escola alguns objetos que meça exatamente 1 metro de comprimento ou de largura. Desenho e eu escrevo o nome deles em seu caderno. Pessoal, como nós não estamos na escola, vocês vão caçar na casa de vocês coisas que vocês encontrem que tenham 1 metro. Normalmente largura de mesa, porque as coisas, elas têm comprimento, que é a parte maior, comprido, assim, e tem largura, que é o espaço que eu tenho aqui, ó, de largura. Então, vocês vão medir. Normalmente, a largura das coisas em casa, elas chegam perto de 1 metro. Então, vocês vão precisar caçar, procurar na casa de vocês coisas que tenham 1 metro. Ou muito próximo de 1 metro. Porque a fita de vocês, eu não sei se ela ficou certinha. Mas, vocês precisam procurar coisas que tenham 1 metro. E vocês vão desenhar esse objeto que você achou que tem 1 metro lá no caderninho que vocês levaram para casa, tudo bem? Se vocês acharem que dá espaço, eu não acho que dê espaço no livro para fazer isso. Então, vocês desenhem esse objeto que você achou que tem 1 metro lá no caderninho de vocês. Aí coloca, tem 1 metro, que a tia Marcela já vai saber depois que é sobre essa atividade, tudo bem? Depois, nós temos aqui, ó, este objeto apresenta a medida de 1 metro de largura ou de comprimento. É isso que a tia Marcela está dizendo.
dificilmente a gente vai ter objetos que tenham todos os lados iguais. Só se for um quadrado, porque o quadrado ele tem a mesma medida, tanto de largura e de comprimento. Mas normalmente as coisas elas têm um formato de retângulo. E o retângulo sempre tem um lado mais comprido, que é o lado do comprimento. Eu vou medir aqui o meu quadro. Ele tem, deixa eu ver, tem mais do que 1 metro. Ele tem 1,20 m de comprimento, a parte mais comprida dele, ó. E ele tem de largura, 88 centímetros. Então, o meu comprimento é maior do que a minha largura. E a gente tem essa diferença também. Se você for ver a porta da sua casa, provavelmente vai acontecer isso. O comprimento dela é sempre grandão, tem 2,10 metros. E a largura dela normalmente tem 80 centímetros, quase 1 metro. E por aí vai. Vocês precisam perceber isso também, que as coisas elas têm um comprimento e têm uma largura. E vamos continuar. Sei que essa atividade vai exigir de vocês que vocês andem pela casa de vocês para vocês irem medindo as coisas. E é legal vocês irem medindo para vocês descobrirem o tamanho certinho, a medida, para vocês entenderem como é que usa 1 metro. E dá até para medir o tamanho de vocês. Eu sei que vocês são maiores do que 1 metro, pelo menos a maioria. Quem for, marca lá, faz um pontinho, depois você bota a fita de novo que você vai descobrir a sua altura. Ou na parede, você marca assim na parede, depois você vai com a fita e você vai descobrir o seu tamanho também. Agora a gente vai falar sobre um outro jeito que a gente tem para medir, que é usando o polegar. Que é o seguinte, ó. O polegar da tia Marcele, ele tem mais do que 1 centímetro, porque ele é meio gordinho. Mas o de vocês eu acredito que tenha 1 centímetro. Que é quando eu vou medir as coisas assim, ó, usando o polegar. E a nossa atividade de hoje vai ser também falando sobre medir usando o polegar. Vai ser assim, ó. Aqui, na página 21. Então vamos. Na página 21, agora nós vamos medir usando os dedos. Ó, tá vendo a mãozinha aqui? Mas nós vamos usar um dedo específico, que é o nosso dedão, que a gente chama ele de polegar. É o nome dele, ele é o polegar. A gente vai medir usando o polegar. Exemplo, tia Marcele vai medir a calculadora dela usando o polegar. Como que eu faço isso, tia Marcele, que eu não sei? Eu vou pegar meu polegar e eu vou fazendo assim, ó. 1 polegar, 2, 3, 4, 5, 6 polegares. A minha calculadora tem 6 polegares de comprimento. Agora vamos aqui. Na página 21 tá falando sobre isso. Medir usando o polegar. A gente já mediu usando a palma da mão, sola do pé, passo, o metro. E agora nós vamos medir usando o polegar. Aí vem aí, ó. Podemos medir comprimentos usando o polegar. Observe a representação a seguir. Eu tenho um apontador, uma borracha, um lápis, uma caneta e um caderno. Quantos polegares tem cada uma dessas coisas? Se vocês olharem aqui embaixo, eu tenho todos os polegares aqui, ó. Que foi para medir o maior, que é o caderno, no caso. Quantos polegares foi preciso para medir o apontador? Eu vou olhar aqui, ó. 2 polegares. Então, para medir o apontador, eu precisei de 2 polegares. Um aqui, outro aqui. Para medir a borracha, quantos a pessoa precisou? Quantos polegares a pessoa precisou? Para medir a borracha, ela usou 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Para medir o lápis, para medir a caneta, para medir o caderno. Então, usar o polegar também é uma forma que a gente tem de conseguir dividir ou medir o tamanho das coisas. E aí vocês vão para a página 22, que é a nossa última atividade de hoje, que fala o seguinte: quantos polegares de comprimento mede cada um dos objetos escolares representados na página anterior? Então, vocês vão olhar esses objetos aqui dessa página e os polegares usados aqui embaixo. Vocês vão me responder, ó. Quanto mede o apontador? Vamos lá, vamos fazer um de exemplo, ó. O apontador, se eu for olhar aqui, quantos polegares foram precisos para medir esse apontador? Eu vou aqui embaixo, ó.
2. Acabou o tamanho dele e eu usei 2 polegares. E assim vocês vão fazer com todos, para vocês descobrirem, ó. Quantos polegares tem o apontador? Quantos tem a borracha? Quantos tem o lápis? Quantos tem a caneta? Quantos tem o caderno? E vocês podem fazer com o de vocês aí também, para ver se bate, se fica parecido, que vocês têm tudo isso. Então pega aí no lápis de vocês, vê quantos polegares tem o lápis, a borracha, o caderno, o livro de vocês. Vocês podem testar aí para ver quanto é que fica. E depois vocês têm qual dos objetos escolares anteriores mede a metade do comprimento da caneta. Pessoal, tem uma coisa que acontece. Tem um dos elementos aqui, que ele é a metade do tamanho da caneta. A caneta, ela tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6. Qual desses objetos tem a metade? Vai dividir no meio e vai dar o tamanho dele certinho. Metade é dividir no meio. Qual desses objetos aqui tem a metade do tamanho da caneta? Se a caneta tem 6, a metade de 6, no meio certinho, algum objeto tem que ter 3 polegares. Se a caneta tem 6, o objeto que tem a metade, está dividido bem no meio certinho, ele precisa ter 3. Qual deles tem 3 polegares? Vocês vão responder aqui para mim. Na letra B. E por último tem um desafio, que é o seguinte, ó. Janaína tinha uma fita que media 1 metro de comprimento. Ela usou a metade dessa fita para fazer um laço em um pacote de presente. Agora ela tem, ó, a Janaína tinha uma fita de 1 metro. Ela dividiu essa fita na metade e usou para fazer um laço. Vocês precisam marcar a resposta certa. Ela tem mais fita do que antes, ela ficou com mais fita? Menos fita do que antes, ela ficou com menos? A mesma quantidade de fita do que antes, vocês vão marcar o X na resposta certa. Depois, número 2. A professora tinha 5 metros de barbante. Ela pegou mais um pedaço. Agora ela tem mais barbante do que antes, ela ficou com mais barbante? Menos barbantes do que antes? O que vocês acham? A mesma quantidade de barbante do que antes, vocês vão marcar a resposta certa. Essa é a nossa atividade de hoje, tá legal? Então, espero que vocês consigam fazer. Sei que vai dar um trabalhinho, que vai dar uma andança aí para vocês conseguirem responder e fazer as atividades. Mas façam com calma. Eu espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida, manda para a tia Marcele, que eu vou estar lá esperando e para responder vocês, para ajudar vocês. Que vocês tenham um final de semana tranquilo, feliz, tudo bem? E segunda-feira a gente se encontra de novo. Um beijão. Tia tá com saudade de vocês pra gente voltar pra nossa bagunça de sala de aula de todo dia. Tá legal? Tchau. Fica com Deus.